Ajeitando a cadeira aqui, quase que dó. Botar o microfone. Bom, vamos ficar aguardando aqui um pouco até que apareçam as pessoas aqui. Bom, hoje a ideia é fazer a segunda parte e já vou comentando que vamos fazer a terceira. Dividir aqui, não dá para falar tudo do Machado. É interessante que teve outros, né? Teve outras lives de outros escritores e não que poderiam render também 13. Tivemos 3, né? Com Fernando Pessoa, de uma forma diferente, mas vamos ver. A ideia é fazer uma terceira parte. Vamos escrevendo aqui. Boa noite. Bom, não sei quem está aqui presente, né? Além da minha presença, que é praticamente imprescindível, né? A pessoa desistiu. Bom. Bom, vamos esperar mais um pouco. Nós temos 2 minutos aqui olhando para a tela. A gente fez os convites, mas as pessoas não apareceram. Devem estar fazendo seus trabalhos em casa. Vamos ajeitando aqui. Queria ver se alguém surgia para eu poder saber, né, como é que tá o vídeo, né? Se tá bom, se tá ruim. Opa, apareceu alguém. Não sei quem é, mas boa noite para a pessoa que apareceu anonimamente aqui. E se puder me responder como está o som, porque eu estou pensando em fazer a próxima não usando esse computador, mas usando um outro, porque eu acho que está fazendo ruído. Eu estou mexendo aqui no som, para lá, para cá, mas tenho percebido que está... Quando eu copio o vídeo e ponho no Facebook, que eu vejo que fica um barulho no fundo. Hoje ainda vamos tentar por aqui para saber se é isso mesmo. Parece que o nosso amigo é tímido e não quer se apresentar. Eu vou esperar só mais um minuto e vamos começar aqui a fazer a segunda parte. Hoje a ideia é falar mais um pouquinho sobre o Machado de Assis, e ver alguns trechos e falar sobre uma obra dele que tem sempre aquela questão polêmica em relação a Capitu. Opa, Denise presente. Denise, como é que está a transmissão? Barulho, ruído, porque eu não troquei de computador hoje, mas para a próxima talvez eu faça um teste com outro computador aqui, vou pegar emprestado aqui com o Virgílio, mas só me fala se o som tá alto, se tá baixo. Continuamos agora apenas uma pessoa, né? Enfim. Bom, vamos começar aqui e depois eu olho aqui de novo para ver se o som tá bom, se não tá. Bom,
Bom, a segunda parte, né, da live do Machado, nós já estamos quase 5 minutos, né, aqui fazendo tempo e tal, testando o som. Bom, Machado de Assis, continuando, né, ele já com 21 anos era uma personalidade considerada nas rodas intelectuais, né? Já era conhecido por Quintino Bocaiúva, que até o convidou para escrever no Diário do Rio de Janeiro. Ele trabalhou lá como repórter jornalista entre 1860 e 1867. E além disso teve colaborações em outros lugares, como o Jornal das Famílias, e usava pseudônimos como Job, Vitor de Paula, Lara, Max, e também para uma revista da Semana Ilustrada, assinando com o nome dele, né, Machado, ou com pseudônimos, isso até 1857. Bom, o Bocaiúva admirava o gosto do Machado de Assis por teatro, mas achava que as obras do Machado de Assis eram mais para leitura e não para encenação. Dedicou ao pai, né, ao pai dele, após a morte, uma coletânea de poesia chamada Crisálidas, que está lá escrito, né, no livro A Memória de Francisco José de Assis e Maria Leopoldina Machado de Assis, meus pais. Bom, ele sempre teve gosto por teatro e fundou uma sociedade literária chamada Arcádia Fluminense, onde promovia saraus, leitura de poesia e estreitava mais os contatos com poetas e intelectuais da região. Então, em 1866, até escreveu lá no diário, né, que a fundação da Arcádia Fluminense foi excelente, né, no sentido que cremos que ela se propusesse a dirigir o gosto, mas o seu fim dê certo, que foi estabelecer a convivência literária como trabalho preliminar para a obra de maior extensão. São trechos do que ele falou. Ele também escreveu críticas teatrais e começou a aprender a língua grega, né, para ficar mais próximo, né, de Platão, Sócrates e do teatro grego, né. E, segundo alguns biógrafos, ele era considerado um rato de coxia, né, frequentador de rodas teatrais junto com os amigos, né, José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, todos escritores do romantismo brasileiro, né. Bom, ele teve alguns trabalhos, cargos públicos, né, também, né, quando o Partido Liberal subiu, né, ao poder no Brasil, ele achava que seria lembrado, né, que poderia receber um cargo público, né, que podia melhorar a sua qualidade de vida, mas não aconteceu, né. Pelo jornal, né, pelo Diário do Rio de Janeiro, ele sempre teve ideais muito combativos, ideias progressistas, e chegou até a ser anunciado como candidato a deputado pelo Partido Liberal do Império. Mas ele resolveu retirar depois da candidatura e se dedicar apenas à vida literária, né? Agora, a surpresa é que um ato de Pedro II, né, que nomeou ele assistente do diretor, né, lá no Ministério da Indústria, Aviações e Obras Públicas. Então, e ainda mais, né, em 1888 ele receberia ainda uma condecoração como oficial da Ordem da Rosa. Bom, ele conheceu alguns outros escritores, como Castro Alves, que veio da Bahia, né? E ele disse, e o Machado disse o seguinte sobre o poeta baiano, né? As palavras dele a respeito do Castro Alves: achei uma vocação literária
cheia de vida e robustez, deixando de TV nas magnificências do presente as promessas do futuro. Isso foi uma observação que ele fez. Bom, sempre um menino nascido, né, no morro, e que conseguiu, graças às suas posições, né, mudar, né, mudou do centro da cidade, foi morar no bairro do Catete, lá na rua do Catete 206, e morou lá durante 6 anos, dos 37 até os 43. Bom, uma nota de rodapé aqui, eu tenho uma curiosidade de pesquisar essa rua do Catete para ver se o prédio ainda existe, né? Porque coisas assim deveriam ser preservadas, né? Mas a cidade do Rio, cheia de aterros, cheia de prédios demolidos ao longo da sua história, né? Pouco provável que isso tenha acontecido. Bom, ele conheceu aí a esposa, né, Carolina Augusta, em 1890. E a partir do encontro com ela, né, que veio a portuguesa, ela é portuguesa, Carolina Augusta Xavier de Novaes. Então ela veio cuidar de um irmão que estava doente, um português, né, que tinha emigrado aqui para o Brasil. Então os livros publicados, né, o Crisálida foi em 1864, uma peça antes, a Manhã Luva, de 1860, e eles não tiveram assim muita repercussão, não. Bom, os irmãos da Carolina, né, o Miguel e Adelaide, o outro irmão já havia falecido, né, eles não concordavam muito, né, com o envolvimento da Carolina com Machado, né, porque ele era mulato, né, descendente de negros, escravos aforreados, né, então tinha esse preconceito, né. Bom, ele foi muito apaixonado pela esposa, né, quem ele chamava de Carola, o apelido que ele deu, né, e sempre escrevia, né, cartas românticas para eles. E um trecho aqui pequeno de uma das cartas dizia assim: depois, querida, ganharemos o mundo, porque só é verdadeiramente Senhor do mundo quem está acima das suas glórias fofas e das suas ambições estéreis. Outra carta também endereçada, né? E ele é engraçado, ele assinava as cartas como Machadinho, né? Que diz assim, uma certa explicação sobre a complexidade do começo do relacionamento dos dois, e dizia assim: sofreste tanto que até perdeste a consciência do teu império. Estás prontas a obedecer. Admira-te de seres obedecida. Bom, esse é um pedaço da carta que é um pouco misteriosa em relação às correspondências do autor, né? Tem muitas cartas dele que foram descobertas há pouco por estudiosos da obra, né? Outro trecho dessa carta diz assim: tu pertences ao pequeno número de mulheres que ainda sabem amar, sentir e pensar. Bom, o que sabemos sobre Carolina é que ela realmente era extremamente culta e apresentou a Machado, né, clássicos portugueses e diversos autores da língua inglesa. E uma sobrinha neta de Carolina, né, chamada Ruth Leitão de Carvalho, disse que frequentemente a Carolina retificava alguns textos do marido durante a ausência desse, né? E que muito provavelmente Carolina tem influenciado no modo de Machado escrever e tem até contribuído para a transição, né, da sua narrativa, que alguns autores, né, hoje falam
narrativa convencional, mas é a narrativa do romantismo, né? Passando ao realismo. Bom, eles não tiveram filhos e tinham uma cachorrinha chamada Tenerife, uma cadela, né? Tenerife, chamada Graziella, né? O nome da cachorrinha. Então, que contam, né? Uma lenda que uma vez se perdeu pelas ruas do bairro, né? E aí foram encontrar ela dias depois, já, perambulando lá na rua Bento Lisboa, do Catete. Bom, Machado de Assis, além de tudo, era um grande leitor, né? E a obra dele foi muito influenciada pelas leituras que fazia. Então, após a morte do Machado, entre outras coisas, encontraram 600 volumes encadernados, 400 em brochura e 400 fascículos e folhetos. Dava um total aí de 1.400 peças. Bom, ele era familiarizado com textos clássicos e com a Bíblia. Um analista, Machado faz uma ligação sátira, né, minipéia clássica, ao retomar a ironia e a paródia em Horácio e Sêneca. O Eclesiastes, por sua vez, legou a Machado uma visão peculiar do mundo e, segundo contam, foi o livro de cabeceira no final da vida do Machado de Assis, o Eclesiastes. Um dos livros da Bíblia, né? Dom Casmurro é uma obra que possui muita influência teológica, né? Há referências aos apóstolos Tiago e Pedro, principalmente pelo fato do narrador, né, o Bentinho, ele ter estudado em seminário. E além disso tem outras alusões, né? No capítulo 17 há um comentário, um oráculo pagão do mito de Aquiles, ao pensamento israelita. Bom, Machado assiste uma biblioteca abastecida com teologia, com crítica histórica sobre religião, também sobre a vida de Jesus. Desculpe aqui. O desenvolvimento do cristianismo, leitura hebraica, até a história muçulmana, né? Bom, vou ler um trecho do Dom Casmurro aqui, depois a gente vai falar sobre um texto de um professor a respeito de Dom Casmurro e sobre a questão relacionada ao ciúme de Bentinho e a questão relacionada a Capitu. Bom, um trecho de Dom Casmurro é esse aqui, ó. Juro. Deixe ver os olhos, Capitu. Tinha-me lembrado a definição que José Dias dera deles, olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada sabia. E queria ver se podiam chamar assim. Capitu deixou-se fitar e examinar. Só me perguntava o que era, se nunca os vira. Eu nada achei extraordinário. A cor e a doçura eram minhas conhecidas. A demora da contemplação, creio que lhe deu outra ideia do meu intento. Imaginou que era um pretexto para mirá-los mais de perto com os meus olhos longos, constantes, enfiados neles. E a isto atribuo que entrassem a ficar crescidos e sombrios, com tal expressão que... Retórica dos namorados, dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acorde imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade de um estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca, vá, de ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico. Uma força que arrastava para dentro como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me a outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos lombos, mas tão depressa buscava as pupilas. A onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me. Quantos minutos gastamos naquele jogo? Só os relógios do céu terão marcado este tempo infinito e breve.
A eternidade que tem suas pêndulas, não por não acabar, nunca deixar de querer saber a duração das felicidades e dos suplícios. Há de dobrar o gozo aos bem-aventurados do céu, conhecer as somas dos tormentos que já terão padecido no inferno seus inimigos. Assim também a quantidade das delícias que terão gozado no céu os seus desafetos aumentará as dores aos condenados do inferno. Este outro suplício escapou ao divino Dante, mas eu não estou aqui para emendar poetas, estou para contar que ao cabo de um tempo não marcado, agarrei-me definitivamente aos cabelos de Capitu, mas então com as mãos e disse-lhe para dizer alguma coisa, que era capaz de os pentear se quisesse. Você, eu mesmo, vai embaraçar meu cabelo todo, isso sim. Se embaraçar, você desembaraça depois. Vamos ver. Bom, esse é um trecho de Dom Casmurro, em que ele fala de Capitu e seus olhos de ressaca. Bom, o romance de Dom Casmurro, ele é um romance psicológico, né? Em que onde tem uma preferência em analisar os momentos íntimos das decisões em decisões humanas. E o romance volta sempre para a realidade psicológica dos personagens e estabelece assim uma técnica de conteúdo memorialístico. E segundo Bose, né, Alfredo Bose, que é o professor de literatura da Universidade de São Paulo, né, Dom Casmurro faz voltar ao estilo das memórias, né, já que é uma obra, uma vez que a obra é um relato memorialístico do passado do Bentinho, no qual percebe-se um grande conflito psicológico. Então é um romance narrado em primeira pessoa e em seu enredo o protagonista Bentinho relata sua vida durante a adolescência, aos 15 anos de idade, desde o início de seu namoro com a vizinha Capitu e depois a sua vida já como ancião. É uma coisa que tem a relação entre Dom Casmurro e Memórias de Brás Cubas, né? Que não, são romances de memória, né? No caso de Brás Cubas, é a memória de um morto, né? É um defunto, né? Brás Cubas morto, fazendo uma memória, contando a vida dele, lembrando a vida dele. Já Bentinho, não, já é o Bentinho idoso, né? Lembrando, fazendo sempre o cruzamento das suas memórias de época de adolescente, de idade madura, e já como um senhor, um ancião, né? E o que se percebe na narração de Dom Casmurro é que sempre tem interferências do autor, né? Que permite fazer sempre uma reflexão que seja, né, sempre real ou uma imaginação na obra. Ele faz sempre uma relação entre o fato real e o fato imaginado. Sempre tem essa questão, né? Isso vai levando o leitor a refletir, mas não chegando à conclusão exata da veracidade dos acontecimentos. Do jeito que é narrado Dom Casmurro, os leitores não são levados pelas observações e pela imaginação narrativa, e não se dá pistas para uma conclusão, para uma definição, né? Então o que tem sempre é que observar, né? É que ele parece, né? O escritor tenta sempre convencer o leitor a acreditar que realmente aquilo que está narrando é a veracidade dos fatos. E todo esse texto é assim, persuasivo, verossímil, né? Então procura sempre essa verossimilhança, uma coerência dos fatos. Mas daí que a realidade pode ser comparada, né? Isso que é forte na narrativa de Dom Casmurro. Segundo, de novo, o professor, né, o professor Bose, ele diz que Dom Casmurro é uma tragédia perfeita, né, porque conta o que? A história de um homem que é
completamente perturbado por um sentimento complexo, ciúme. E em função disso, e isso é o que passa no romance, né, que permeia o romance, a gente não pode confiar na narrativa de um homem certo de ter sido traído pela esposa sem nunca ter comprovado realmente essas dúvidas. Então, com isso, não se tem a certeza se houve um movimento amoroso entre Capitu e Escobar. E é uma coisa, né? Ele nunca no livro afirma textualmente a respeito dessa traição, mas apenas insinua, né? Uma vez que o Bento, né, é um amargurado, né? Então quem decide, ou quem deverá decidir, né, a respeito disso é o próprio leitor, né? Então a obra ainda tem páginas sarcásticas, né, irônicas e retumbantemente amargas, né, onde a alma humana parece a todo instante revestida da mais horrenda podridão moral. A grande questão do livro deixa, na verdade, ser se Capitu cometeu ou não adultério. O que importa mesmo é perceber como o Machado de Assis foi capaz, né, de relatar de modo extraordinário o comportamento de um homem completamente transtornado por um sentimento que destruiu totalmente a sua vida e que depois, velho, ainda cheio de rancor, tenta reconstruir a vida passada, né? Através da casa lá em que mora no Engenho Novo. Então esse mais ou menos é o fundo, né? Assim, o pano de fundo da narrativa de Dom Casmurro, que já virou. Tem filme, né? Tem um filme, acho que com Marcos Palmeira, do papel de Bentinho. É interessante assistir, né? Nem sempre os filmes adaptados de romance resultam numa obra que a gente goste mais do que o livro, né? Geralmente a gente acaba sempre gostando muito mais do livro do que do filme. Bom, deixa eu ler aqui vou ler aqui um mini conto meu, depois vou ler trechos de 2 contos do Machado de Assis, para falar um pouquinho de questões psicológicas e de 2 personagens que são semelhantes no conto Um Homem Célebre e no outro conto chamado Um é Rádio. Então vou ler aqui meu mini conto chamado As Escuras. Marcar encontro no Bob's da Tijuca. Chegou ansioso. Ela apareceu mais tarde, vestido transparente, a boca pintada e cabelos molhados. Trocaram tímidos beijos, a luz do dia apagando. Perderam a noção das horas. Convidou-a. Vamos subir o alto da Boa Vista. Tem um bar muito discreto. Podemos ficar mais à vontade. Ela concordou. No bar, à meia luz, os beijos aumentaram de intensidade. Subiram ao 2º andar deserto. O garçom os seguiu. Trocaram números de telefone. Deixou a próxima a Barão de Mesquita. Aqui está bom, disse ela. No dia seguinte ligou. Atenderam. Aqui não mora nenhuma Ana. É engano, decretou friamente a voz. Tentou outras vezes durante dias sem resultado. Retornou ao endereço da rua Barão de Mesquita. Não a encontrou. Perdido, passou o resto da vida procurando. Contam que no velório uma desconhecida deixou sobre o caixão uma rosa vermelha. Esse é um mini conto que eu vim trabalhando há anos nele. E sempre mudo para cá, mudo para lá. A narrativa de ficção é sempre assim, né? Bom, com relação aos contos. O primeiro conto, que eu vou ler um trecho, é Um Homem Célebre. Nesse conto, o Machado de Assis narra a história de Pestana, que é um homem de sucesso, conhecido pela população por ser um compositor de músicas dançantes, de ritmos ligeiros, cujo estilo é chamado de polka, porque tem origem polonesa.
Bom, apesar do sucesso, do reconhecimento público, que odeia, ele odeia esse reconhecimento público, né? O personagem vive a frustração de não conseguir compor músicas antigas no estilo dos grandes artistas clássicos. Então, o que ocorre no decorrer do conto é que o Pestana, né, queimando a pestana para conseguir, né, realizar o sonho de compor uma música extraordinária no estilo clássico. E essa é uma obsessão que corre ao longo do conto. Não tem referências no conto à família do personagem, apenas sabe-se que ele recebeu a educação de um padre que gostava tanto de música clássicas quanto de músicas profanas. E os fofoqueiros da época afirmavam que o padre era o pai do nosso personagem. Esse é basicamente o enredo da história do Pestana, que mantém nas casas dele, até num quarto, num lugar lá, várias fotografias de autores clássicos. Ele tenta compor uma sinfonia, uma música clássica, mas não consegue. O que ele tenta, sempre que ele tenta fazer, acaba compondo mais uma polca, e essa polca acaba virando um grande sucesso popular, e ele é reconhecido na rua, é um cara famoso, mas por conta dessas músicas que ele não gosta, mas é o que ele consegue fazer e compor. Então vou ler o trecho aqui. Um homem célebre. Pestana, ainda donzel inédito, recusou qualquer das denominações. Compositor bastava a procura, mas a obra em si mesma era adequada ao gênero original. Convidava a lançá-la e decorava-se depressa. Em 8 dias estava célebre. Pestana, durante os primeiros anos, andou deveras namorando da composição. Gostava de cantarolar baixinho, detia-se na rua para ouvi-la tocar em alguma casa e zangava-se quando não a tocavam bem. Desde logo, as orquestras de teatro a executaram, e ele lá foi a um deles. Não desgostou também de a ouvir assobiado uma noite por um vulto que descia a rua do aterrado. Essa lua de mel durou apenas um quarto de lua. Como das outras vezes, e mais depressa ainda, os velhos mestres retratados o fizeram sangrar de remorso. Vexado e enfastiado, Pestana remeteu contra aquela que o viera consolando tantas vezes, musa de olhos marotos e gestos arredondados, fácil e graciosa. E aí voltaram as náuseas de si mesmo, o ódio a quem lhe pedia a nova polca da moda e justamente o esforço de compor alguma coisa ao sabor clássico. Uma página que fosse uma só, mas que talvez pudesse ser encadernada entre Bach e Schumann. Vão estudo, inútil esforço. Mergulhava naquele Jordão sem sair batizado noites e noites. Gastou-se assim confiado e teimoso, certo de que a vontade era tudo, e que uma vez abrisse mão da música fácil. As pocas que vão para o inferno fazer dançar o diabo, disse ele um dia de madrugada ao deitar-se. Mas as pocas não quiseram ir tão fundo. Vinham à casa de Pestana, à própria sala dos retratos, e rompiam tão prontas que ele não tinha mais que o tempo de as compor, imprimi-las, depois gostá-las alguns dias, aborrecê-las e tornar as velhas fontes, donde ele não manava nada. Essa alternativa viveu até casar e depois de casar. Então nesse trecho mostra, né, que o Pestana tenta insistentemente fazer uma música clássica, erudita, mas não consegue máximo, e sem nenhum esforço surgem as polcas, que era a música mais popular. E ele fica assim até a vida inteira sem conseguir compor. Fica essa frustração, né? Uma leitura que se faz desse conto é que a questão, né,
relacionado ao próprio Machado de Assis, dele sempre ter tido essa vontade de escrever coisas mais próximas dos clássicos que ele lia tanto, né? E às vezes acabava que ele enveredava pelos folhetins, apesar de que a gente entende que com a trilogia lá realística, né, que começou com Memórias de Brás Cubas, ele conseguiu ter um texto e uma qualidade de trabalho na palavra, né, e de resultado muito bom e reconhecido, né? Tanto que no Memórias de Brás Cubas, em um dia, esgotou a sua edição nos Estados Unidos. O Machado de Assis tá bombando por lá. Tanto que a editora está correndo para fazer uma nova edição. Tamanha foi a surpresa de ver o livro do Brás Cubas ser devorado dessa forma. Bom, o outro conto é o Errádio. Então é um raro momento em que um personagem na literatura brasileira, em que se vê assim, né, um personagem dando um mote para outro personagem glosar, né? E o Errádio do título é Elisário. É um sujeito, né, que tem uma capa comprida e que provoca um amigo a propor um mote. Então um amigo vai e faz um mote assim: podia embrulhar o mundo a opa do Elisário. A opa é como se, é uma espécie de capa, né, comprida. Aí o narrador Tosta faz parte de um grupo de jovens que eram estudantes, tradutores, revisores, e ainda sobrava tempo para redigir uma folha política e literária. E essa turma, que seria uma turma hoje de blogueiros, sim, atualizando a linguagem, né? Elisário tem 35 anos e o mais velho dos rapazes tem 31. E ele se torna uma espécie de guia, ídolo, mentor, quem sabe até uma espécie de maluco de estimação dos demais. Aí esse narrador e o próprio leitor vão descobrindo aos poucos Elisário, né? Fico sabendo que ele é um professor de latim, explicador de matemática, né, que tinha estudado medicina, engenharia e direito, e não tinha concluído nenhum dos 3 cursos, e seria um bom prosador, né, se fosse capaz de escrever 20 minutos seguidos. E isso é um tipo, é um arquétipo, né, machadiano, né? É o artista sem obra, é o talento sem foco, o indivíduo brilhante, né, que por esta ou aquelas razões nunca consegue criar uma obra à altura do que é como pessoa e como promessa. E talentos assim estão por aí, né, estão cheios por aí, né, em vários lugares, e as estantes vazias, né, que precisa ter esse gênio operário, né, de aparafusar as palavras nas folhas de papel. Então é uma coisa interessante, é essa coisa, o artista sem obra, o talento sem foco, né? Um indivíduo brilhante que por esta ou aquela razão não consegue criar uma obra. E isso é uma espécie de, eu diria, vingança, mas é uma forma do Machado se retratar, porque de certa forma ele talvez se enxergasse como uma pessoa que não tivesse tanto talento assim, mas que tinha o talento, e percebeu que esse talento sem foco não resultaria em nada. Daí ele ter sido um estudioso, ter lido muito, ter trabalhado bastante, né? Ter sido autodidata que foi, né? Já que não cursou escolas, não teve um ensino formal, mas sempre estudou muito, leu muito e conheceu pessoas que o ajudaram também, né? Desde um padeiro, né, que conta a lenda, que ensinou ele no francês, passando por padre que ensinou ele latim. Então é dessa forma. Então o Elisiário é um contrário do Machado de Assis. Enquanto o Machado de Assis tem o talento
e trabalha com foco, e esse talento resulta numa obra. O Elisário, apesar de ter o talento, não tem o foco necessário para ser um operário das letras, né, que é como a gente pode caracterizar o Machado de Assis. O trecho do conto é esse aqui, ó. Um é rádio. Elisário tornou com um exemplar do livro. Não trazia tinta nem pena. Ela foi buscá-las. Começamos o trabalho da revisão. O plano era emendar não só os erros de imprensa, mas o próprio texto. A novidade do caso interessou grandemente o nosso poeta, durante perto de 2 horas. A verdade é que a maior parte do tempo era interrompido com a história das poesias, a notícia das pessoas, se as havia, e havia muitas. Uma boa porção das composições era dedicada a amigos ou homens públicos. Naturalmente fizemos pouco. Não passamos de 20 páginas. Elisário confessou que estava com sono. Adiamos o trabalho e nunca mais pegamos nele. Dona Jacinta chegou a pedir ao marido que nos deixasse a nós a tarefa de emendar o livro. Ele veria depois o texto emendado e pronto. Elisário respondeu que não, que ele mesmo faria tudo, que esperássemos, não havia pressa. Mas, como disse, nunca mais pegamos no livro. Já raro improvisava, e como não tinha paciência para compor escrevendo, os versos iam escasseando mais, já lhe saíam frouxos. O poeta repetia-se, quisendo-se assim, ainda assim, propor-lhe outro livro, recolhendo o que havia, e antes de o propor, tratamos de compilá-lo. O todo precisava de revisão. Elisário consentiu em fazê-lo, mas a tentativa teve o mesmo resultado que a outra. Os próprios discursos iam acabando, o gosto da palavra morria. Falava como todos nós falamos. Não era já nem sombra daquela catadupa de ideias, de imagens, de frases que mostravam no orador um poeta. Para o fim nem falava, já me recebia sem entusiasmo, ainda que cordialmente. Afinal vivia aborrecido. Com poucos anos de casado, Dona Jacinta tinha no marido um homem de ordem, de sossego, mas sem inspiração nem calor. Ela própria foi mudando também. Não estava já pela composição de versos novos, nem pela correção dos velhos. Ficou tão desinteressada como ele. Os jantares, os almoços eram como os de qualquer pessoa que não cuide de letras. Dona Jacinta buscava não tocar em tal assunto, que era penoso ao marido e a ela. Eu imitava-os. Quando me formei, Elisário compôs um soneto em honra minha, mas lhe custou muito. E, a falar a verdade, não era do mesmo homem de outro tempo. Então, nesse trecho aqui que a gente leu, fica assim, bem nítido a questão, né? De uma pessoa que tem o talento, não tem o foco, e com o tempo esse talento vai morrendo, né? O próprio talento vai morrendo, e ele já não consegue mais ser a pessoa que era antes. E o Tosta, né? Esse que fala, quando me formei, Elisário compôs um soneto em minha honra, é o Tosta, que é o narrador desse conto, um é rádio. Bom, recomendo assim a leitura desses dois contos, Um Homem Célebre e o Rádio, que tem muito a ver e diz muito a respeito da forma como Machado de Assis entendia a sua obra e entendia o seu trabalho como escritor. Isso que é a ideia. Bom, com esse texto aqui a gente vai finalizando aqui a segunda parte, e na semana que vem a gente conclui, né, com a terceira parte, a história aqui do nosso parente, o Machado de Assis. Uma notinha de rodapé, só para assim, encerrando. Só dessa coisa, eu já tinha iniciado em 2015 uma árvore genealógica num site dos Mormons. Eles têm um site lá onde tem várias, você consegue montar a sua árvore genealógica. Eu fui montando, e ao longo da semana eu fui esbarrando em descobertas da família, coisas que
eu não sabia e minha irmã não sabia, ninguém sabia. Hoje mesmo a gente teve uma descoberta sensacional assim, que é de uma tia que nós não sabíamos que existia. Nós sabíamos que meu pai teve 3 irmãos e descobrimos hoje que na verdade ele teve uma 4ª irmã. E achei o registro, acabei conseguindo chegar no registro da certidão de nascimento. Com relação à parte aí dos Machado, né? Da família Machado, eu já cheguei no meu pentavô. Meu pentavô que era Eduardo Augusto Machado e foi casado com uma Matilde Smith Machado, né? Machado aí já é o nome de casado. Enfim, provavelmente pode ser descendente de alemães. Essa minha pentavó, descobri também que é um termo que se pode usar, pentavó, nem sabia que existia o termo. Mas a gente continua olhando, pesquisando e vai. É interessante que você vai procurando, vai cavando e vai achando um tesouro aqui, um tesouro lá. Então eu recomendo aqui, encerrando a live, a segunda parte aqui do nosso parente, Machado de Assis, que quem puder procure lá o site dos Mormons, o nome é Family, o nome do site é Family, e consegue fazer uma conta, e a partir dessa conta é tudo gratuito, todos esses documentos que eu estou falando, documentos até com datado de 1895, eu não paguei nada por eles, nada. Existe o interesse dos Mormons em que as árvores genealógicas no mundo inteiro, eu acho que tem perto de 5 milhões de árvores genealógicas lá no site, árvores do mundo inteiro, se cruzem para que de repente haja ligação entre elas, de parentes comuns. Essa é mais ou menos a ideia. Bom, boa noite aí a todos, obrigado àqueles que estiveram aqui com a gente e até na semana que vem. Até a próxima semana.